No dia 18 de maio, o projeto de privatização da Eletrobras, que é a maior empresa de energia elétrica da América Latina, obteve o tão aguardado aval do TCU. E então surgiram muitas perguntas. Vale a pena entrar no ativo agora? É uma boa compra? Mas afinal de contas, o que muda? E se eu usar o meu FGTS para fazer a aquisição dessas ações, será mesmo que é um bom negócio? Esse é o nosso assunto de hoje. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje comigo, Patrícia, e claro, com Daniel Nigri. Bem-vindo, chefe. Obrigado, Paty. É sempre um prazer estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto que entrou em pauta, né? Todo mundo, quer dizer, ninguém estava falando de Eletrobras já por 4, 5 anos, e agora todo mundo falando de Eletrobras. Se vale a pena investir nessa oferta pública, sim ou não? E é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast de hoje. Exatamente. E antes da sempre tão aguardada análise do nosso analista-chefe e fundador do Dica de hoje, o Daniel Nigri, sobre aquelas famosas perguntas, né, que são inevitáveis. Vale a pena? Será que é a hora certa de comprar? É uma boa ideia? Antes, a gente vai esclarecer alguns pontos essenciais para que vocês entendam os motivos, então, que fazem com que esse assunto esteja muito longe de ser simples, ou então que pode ter uma unanimidade na avaliação. Primeiro, nós estamos falando de uma holding que possui controle de empresas subsidiárias de grande porte, nos segmentos de geração, transmissão de energia elétrica. Então, aqui a gente está falando de Eletrosul, da Chess, da Eletronorte, da Eletronuclear, que, aliás, também tem muitas críticas, né, em relação a todo esse processo da eletronuclear. Afinal de contas, cria-se mais uma estatal, porque devido à Constituição, né, a questão da energia nuclear precisa ficar sob controle do Estado. Tem Furnas e tem também, claro, a gente não pode esquecer, a Itaipu Binacional, que afinal de contas a Eletrobras é dona, através, né, do governo, de metade do capital daquela companhia. Portanto, nós estamos falando de uma capacidade instalada de 50,5 gigawatts, ou seja, 28% do parque de geração do país e 40% do sistema inteiro quando se fala em quantidade de quilômetros de linha de transmissão. São 73,6 mil quilômetros. Então, pelo projeto, vamos partir desse princípio. A participação da União no capital votante da Eletrobras vai ser reduzida de 72% para 45%. O controle da empresa fica com os investidores privados, a famosa corporation, né? Os chamados acionistas de referência. Né? Mais ou menos, né? 45% ainda da União, não dá para dizer que é uma super corporation, mas já é um caminho inicial. Mas já é uma corporation. Já é uma corporation, corporation pela definição, ok, mas ainda vai ter muito dedo do Estado. Eu mesmo não tenho usado a palavra privatização, tenho usado desestatização. Mas... que na verdade, essa privatização ela acontece por aumento de capital. Então, a empresa ela vai emitir novas ações, fazendo uma oferta primária, e a União, então, ela faz a renúncia do direito de subscrição. E aí, claro, vem a questão dos valores. Então, o valor estimado até 30 bilhões. Esse valor vai para o caixa da companhia. Por quê? Porque a Eletrobras vai precisar pagar, sim, o valor dessas outorgas para a União. E aí entra vocês já devem ter ouvido falar muito, a descotização das usinas. Ou seja, hoje a empresa funciona no regime de cotas. Logo, você faz a operação toda ajustando os preços regulados, mais baixos. E nesse caso, então, a companhia passaria a fazer parte do grupo que segue o regime de produção independente de energia, né? E aqui entra uma coisa muito importante, que tem relação direta com o preço da energia. Ela vai poder vender energia no mercado livre, operando com preços de mercado. E aqui vem a discussão sobre o sobe ou não sobe o preço da tarifa. E sobre a oferta, o Daniel vai falar mais adiante, né, que são mais de 627 milhões de novas ações, tem também quase 70 milhões de ações do BNDESPar. O preço da ação vai ser fixado em 9 de junho
Então, ainda na próxima semana, né? Hoje é dia 31, então na outra semana, e a operação pode ter sim lote suplementar. O período de reserva começa de 3 a 8 de junho, 7 de junho para reserva prioritária, e o processo de coleta, né, das intenções de investimento, o famoso bulk building, será em 9 de junho, quando então vai ser definido esse preço por ação. Ocorre a precificação da oferta, ou seja, é sempre importante lembrar que não tem faixa de preço como no IPO, tá? E aí, a última coisa que eu quero explicar para vocês, antes de passar a palavra para o Daniel, para que ele possa dizer, como analista, qual a opinião dele sobre a utilização, né, desse fundo de garantia para fazer a aquisição das ações, o processo de privatização como um todo. Sobre o FGTS, a possibilidade, então, é de investir na capitalização da empresa usando o que você tem na conta, no seu saldo. Mas isso seria uma boa ideia? Lembrando que já 11 instituições financeiras se cadastraram lá na Caixa para oferecer o investimento. E os aportes, através dessas contas do Fundo de Garantia, podem adicionar, então, até 6 bilhões, porém, isso é importante que se diga que não é um valor exato, porque esse valor vai variar de acordo com as regras da oferta, ou seja, a demanda. E aqui a gente está falando dos fundos mútuos de privatização. Muita gente não tinha ideia do que isso significava, principalmente quem não viveu a era dessa operação Petrobras e Vale, né, que já aconteceu no passado. Então, se usa os recursos da sua conta vinculada do FGTS para comprar aquelas ações específicas. Lembrando que o máximo é de 50% do saldo disponível na conta vinculada do FGTS. E esses fundos, então, o FMP, existe o FMP Migração. Ou seja, você pode transferir outro FMP que você já tem para esse FMP Eletrobras. E, claro, você deve imaginar já que esses fundos, sim, eles têm taxas de administração, mas varia muito. A variação ela é grande, sim. Tem aqueles que são menores do que 0,30, tem aqueles que são maiores do que 1 e assim por diante. Cada fundo é um fundo, cada instituição é uma instituição. Dito isso, contextualizado o que é a Eletrobras, o tamanho gigante que ela tem, a importância que todo esse processo tem em como a empresa vai operar a partir de agora, que isso pode ser uma possibilidade de investimento através da utilização do fundo e, claro, para quem já tem um ativo em carteira, a possibilidade de subscrição. O que tu acha de tudo isso? Tu quer começar falando primeiro sobre essa questão do fundo de garantia, que é realmente a dúvida mais importante, ou primeiro tu gostaria de dar a tua opinião sobre essa questão de vale a pena entrar agora em Eletrobras, dado que esse processo já inicia agora em junho? Então, a grande questão é que para você comprar qualquer coisa na bolsa, você precisa gostar da empresa. Minimamente, você precisa gostar da empresa. Então, é meio difícil a gente falar assim, vale a pena comprar o FGTS, trocar o FGTS pelas ações da Eletrobras, sim ou não, e sem você fazer uma análise prévia, né? O FGTS, ele rende TR mais 3%, mas ele rende alguma coisa. Se for uma empresa horrível, por exemplo, não valeria a pena entrar, porque TR mais 3% seria melhor do que uma queda. Não é esse o caso da Eletrobras, tá? Mas é importante que a gente primeiro possa conceituar a empresa. É importante a gente dizer o seguinte: vai entrar no caixa da Petrobras com essa oferta 27 bilhões de reais. A oferta é de 30 bilhões, só que tem uma oferta secundária pequenininha do BNDES Participações. E aí a empresa, como você bem falou, vira uma corporation e ela passa a ter pelo menos algum dinheiro disponível, reduz muito o endividamento e ela vai passar a ser gerida de forma até muito similar com o que aconteceu com a BR Distribuidora. BR Distribuidora, a União vendeu as ações dela, depois fez outro follow-on, vendeu mais ações ainda, e hoje em dia nem existe mais o nome BR Distribuidora, ela já virou Vibra Energia, ela tem os projetos dela, que são tocados de forma completamente independente. Tá? Só que ali a gente estava falando de distribuição de combustíveis, que é importante para o Brasil, mas que existem outras empresas tão grandes quanto.
Aqui a gente está falando de energia. E só para você ter uma ideia, a Eletrobras hoje, se ela sumisse do mapa ou se ela não existisse, o Brasil para. Sim. Porque são 52 milhões de megawatts de energia gerada É uma gigante. no exercício encerrado em 31 de março. O que eu acho que é um grande risco da empresa, isso precisa ficar claro, é que 89% da energia gerada pelas empresas Eletrobras são hidrelétrica. Então, a gente viu, por exemplo, a AES Brasil também tem esse risco, que ela é muito hidrelétrica. E aí, quando você tem uma crise hídrica qualquer, o resultado da Eletrobras deve ir para baixo. Por que o resultado da Eletrobras não foi tão para baixo ano passado quanto foi da AES Brasil? Porque ela tem uma parte toda de transmissão de energia que é muito forte, que gera bastante caixa. Então, ela consegue acertar isso com a transmissora de energia que acaba gerando caixa e que ela também é a maior transmissora de energia do Brasil, por incrível que pareça. Então, ela é a maior geradora e a maior transmissora de energia do Brasil. E é claro que é um baita de um ativo para qualquer empresa privada, né, entrar, por exemplo, numa oferta como essa. Enfim, esse é um ponto importante. Agora, como você também bem falou, não é que a Eletrobras vai abrir capital e vai emitir, né, ações e o governo é bonzinho e vai entregar o controle dela por nada. Não. Né? Tem toda essa questão da descotização. Exato. Eu não tenho o número aqui, eu estou procurando, mas eu não estou achando. Eu cheguei a ler um número de 75 bilhões a valor futuro e 30 bilhões a valor presente. Mas só que esse número eu posso estar errado, porque eu não estou achando ele exatamente aqui, com valores que vão ter que ser pagos pela Eletrobras para a União. Então, qual é o grande receio? O meu grande receio é que ela, por ter esses pagamentos, ela não consiga ter uma gestão suficiente para igualar em termos de margem com as outras. Mas eu acredito que melhore de qualquer forma. Só para ter uma ideia aqui, olha só, a Eletrobras no primeiro trimestre, ela teve uma receita de geração de 6,5 bilhões e uma receita de transmissão de 4,2 bilhões. Quando você pega a margem dela, a margem EBITDA, você vê que é uma margem muito menor do que outras geradoras privadas que são até menores do que ela. Ela até bota aqui, quer ver? Estou tentando achar aqui. Ela bota EBITDA recorrente. Aqui, EBITDA recorrente. Aí ela chega em 60%, que é o valor da ENGIE Brasil, que seria a maior geradora privada. Mas a margem EBITDA real dela é 41%. Só que dentro desses 60% que ela bota de EBITDA recorrente, você tem aí uns 40% de receita que vem da transmissão de energia, que normalmente tem uma margem de EBITDA muito maior, de 85%. Então, ela tem alguma ineficiência. Eu gosto do processo de privatização da Eletrobras, embora eu não seja favorável a todas as privatizações. Eu também. Eu não sou a favor, por exemplo, de privatizar nem o Banco do Brasil, nem a Petrobras, por exemplo. Tá? E outra coisa também que é importante da gente dizer é assim, você tem que saber qual o preço que você está privatizando também. É preço também. Sim. Quer dizer, se você privatizar a Petrobras pelo múltiplo de 25 vezes lucro da Saudi Aramco, cara, ok, vale a pena privatizar a Petrobras. Entendeu? Só que isso não acontece no Brasil. No Brasil, normalmente, se privatiza com valor baixo. Mas, no caso da Eletrobras, eu vejo que ela tem condição de ganhar eficiência. Esse EBITDA recorrente dela de 5,4 bilhões, pegando múltiplos da Transmissão Paulista ou da Taesa de margem EBITDA, e pegando múltiplos de geração da ENGIE Brasil, eu acredito que ela possa subir esse EBITDA recorrente de 60 para alguma coisa entre 68 e 69. E aí isso daria um EBITDA por trimestre maior de 800 milhões, mais ou menos. Pelo menos essa é a nossa expectativa aqui dentro. Alguma coisa entre 800 milhões a mais, que dá 3 bilhões e 200 milhões a mais por ano, que aí já seria suficiente para pagar
esse valor para o governo nesse período inicial, e no período futuro, com o crescimento dela, a tendência é que ele fique pequenininho. Uhum. Mas Certo. aí a gente entra no outro ponto, né? É bom para a população isso? Aí eu acho que você vai conseguir discorrer melhor. É, que na verdade tudo vai depender aqui dessa operação, até porque ela vai ter que destinar uma parte desse valor justamente para que esse, digamos assim, esse valor da fatura não suba tanto. E isso tudo, gente, na verdade, não tem como saber. Você vai ler 10 coisas de 10 especialistas diferentes e você vai ter opiniões distintas sobre isso vai funcionar? Isso de fato tem esse repasse, digamos assim, que ela vai fazer para que esse valor da fatura ele não suba tanto, esse repasse para a CDE, né, que já em 2022 vão ser, se eu não me engano, mais de 5 bilhões repassados, né? Estou tentando achar esses números, mas não estou achando. Se eu não me engano, vão ser mais de 32 bilhões nos próximos 5 anos, sendo que já em 2022 são mais de 5 bilhões. Então, isso como uma operação, na verdade, né, para que fique compensado esse valor que vai ser arrecadado com a descotização, para que possa ser destinado, então, à CDE, e com isso exista a diminuição do valor dessas tarifas. Agora, vou repetir: você pode ler coisas dizendo que isso vai funcionar, e você pode ler coisas dizendo que isso não vai funcionar, como você vai ler coisas dizendo que esse valor de 63, 65 bilhões em relação às outorgas, às concessões de 30 anos, é um valor muito pequeno, é um valor subestimado. Você vai ter outras opiniões dizendo que não é. A primeira coisa que você precisa entender é que o setor de energia ele é muito complexo. Primeiro, você precisa entender o passo a passo. Você precisa entender o que acontece dentro do setor. Quando a gente escreveu sobre neoenergia, nos últimos relatórios aqui do Dica de hoje, a gente fez questão de mostrar, por exemplo, que a CE está mudando, ou pelo menos pretende, desculpa, mudar o regime de precificação, a forma como ela faz a precificação. Nossa, mas isso significa alguma coisa? Sim, significa bastante coisa para os ativos de energia. Assim como quem investe em transmissão sabe que o IPCA afeta a RAP, por exemplo, e que isso vai afetar a geração de valor daquele negócio. O básico você precisa compreender. Por isso que esses momentos onde um ativo vira notícia, porque existe a possibilidade de uma população que geralmente não teria um grande valor ou um valor considerável para comprar uma empresa que lesse, que, como a gente falou, é a maior do setor na América Latina, é natural que as pessoas fiquem entusiasmadas. Nossa, mas então isso quer dizer que eu posso usar o meu fundo de garantia para comprar ações dessa empresa e vai render mais do que o fundo de garantia. Mas espera aí, será que essa pessoa entende como funciona a renda variável? Essa pessoa entende o que é esse fundo e ele cobra uma taxa? E será que isso de fato vale a pena? Poxa, mas daqui a pouco, como o Daniel bem lembrou, ela está exposta a um tipo de geração renovável. E se acontece dessa, como aconteceu em 2020, também parte de 2021, você tem uma estiagem muito forte. Você tem uma alteração muito grande no preço dessa energia. O que acontece? Mas ela tem a transmissão. Tudo bem, mas o mercado, vocês sabem, ele não é racional, ele acaba penalizando todas as empresas. Vai ser igual aconteceu agora, igual caiu a ESB de 16, 17 para 10, vai cair igual a Eletrobras. Quando acontecer isso, se ela já tiver privatizada, e o preço da energia é possível que ele suba mais. Pode ser que esse fundo, né, o que estão fazendo para conter o preço da alta da energia não seja suficiente. E aí entra, sabe o que, Paty? Aquele plano decenal de expansão, o plano que foi aprovado há pouco tempo, fala de 3 trilhões de investimento em energia no Brasil nos próximos 10 anos, ele passa a ser importante. Crescer 33% a quantidade de energia, inclusive em outras fontes, para que o Brasil possa diversificar isso, eu acho que é o ponto-chave se a Eletrobras vai acabar dando certo como empresa privatizada ou não. Exato. Aí o Brasil
né, crescendo aí 2,5% ao ano nos próximos 10 anos, mas aumentando 33%, ele já cria uma casca um pouco maior para uma futura crise hídrica não depender tanto assim do sistema hídrico. Uhum. Então, eu acho que assim, a Eletrobras, ela deixa de ter o controle do governo, ok, mas ela continua dependendo de investimentos que são do próprio governo. Isso me deixa, isso aí para mim soa um pouco estranho. E não só na parte da geração, mas também na parte da transmissão, porque a gente sabe que não adianta você ter uma geração de fontes diversas se você não tem redes de transmissão suficientes dentro da infraestrutura para poder direcionar. Então, isso é muito importante também. A gente sabe, falou várias vezes, se você lê as colunas dos especialistas, aliás, eu fugiu o nome agora, eu não vou lembrar, mas tem um ex-diretor, inclusive, da Agência Nacional, que escreve quinzenalmente para o Valor Econômico, e ele é especialista, obviamente, nessa área de energia. Procurem ler, daqui a pouco eu vou lembrar o nome aí, eu digo para vocês, para que vocês entendam o quanto ainda nós precisamos avançar. Mas o mais importante é que esses avanços, como o Daniel falou, eles não partem de uma via única, não é uma mão única. Para que você tenha de fato investimentos, você precisa ter um ambiente que seja propício para que esse investimento exista. É claro que nós temos inúmeras avenidas aqui também. Sim. Né? Isso é importante que se diga. A gente tem avenidas, como a gente comentou hoje de manhã lá no grupo do Telegram do Dica de Hoje, né? A gente comentou sobre a questão da energia solar, os números, as previsões, tá? Previsões podem ou não acontecer. A gente estava conversando ontem também sobre os projetos da energia eólica offshore, então, como isso afeta as plataformas, né? De petróleo e como isso pode ser significativo para as empresas, mas como o CAPEX isso também é bem significativo, né? Nós temos um caminho gigante quando se trata de energia, porque nós temos ainda muito para industrializar. E não só commodities, nós temos digamos assim, um cenário onde todo mundo está olhando para o Brasil. Porque a sustentabilidade ela é uma realidade, ela não é algo passageiro, ela demora para acontecer, mas ela vai acontecer. Então, todo esse processo com a Eletrobras, ele pode dar muito, muito certo, mas a pessoa que vai optar, de fato, por fazer ou não a adesão dessa utilização de 50% através desses fundos, precisa entender primeiro o que são esses fundos. E aí eu acho que seria importante tu explicar, Daniel. Eu vou entrar agora na parte da oferta e aí a gente passa para a parte do FGTS, só para terminar, e a gente vai fazer o invertido hoje. O que acontece, tá? Com relação a preço-alvo, ou se vale compra ou não na Eletrobras, porque isso vai amparar a gente entrar ou não na oferta. Quando a gente pega os dados aqui de 2021, a gente vê que a margem EBITDA dela foi de 40,2%, um EBITDA de 15,1 bilhões no total. O que me chama a atenção é que ela teve de investimentos realizados 4,6 bilhões de reais. Esse número é menor do que várias geradoras aí, empresas até transmissoras do Brasil, que têm números maiores do que esse. A Neo Energia, por exemplo, mesmo que você citou, ela tem investimentos maiores do que esse 4,6 bilhões em um ano. Então mostra como a Eletrobras ela está mais devagar do que as outras. E isso deve melhorar ao longo do tempo. Mas se a gente pegar o número fixo, esse 15,1 bilhões hoje da empresa, e a gente imaginar que todo o valor captado vai ser valor que, a valor presente, vai ser distribuído de volta para o governo ao longo do tempo, né, como você bem explicou, o que acontece é o seguinte, ela hoje tem um valor de firma de 89 bilhões. Então, hoje, você teria um EV sobre EBITDA de 6 vezes, mais ou menos, que você encontra várias outras empresas na Bolsa com valor melhor do que esse. Então, se você parar para olhar a empresa de forma estática hoje, você vai ver que o mercado já puxou o preço dela, por causa da oferta. Tá? Sim. Esse é o primeiro ponto. Agora, outra forma de você avaliar é o seguinte, mas depois da oferta ela deixa de ser uma corporation, ela passa a ter investimentos e aí ela pode crescer ou até pode melhorar a eficiência dela, porque essa margem de 40% é muito baixa
em Sim. relação a outras empresas. Uhum. Então, se ela conseguisse aumentar para uma margem de 50, por exemplo, ou de 52 para facilitar, ela já ia para um EBITDA de 20. E ela já fica com EV sobre EBITDA de 4,5, que aí já fica muito mais competitivo. Mas Uhum. aí você já está imaginando que ela vai ter uma melhora de eficiência. Olha a questão de projeção. Lembra Uhum. outro dia quando a gente falou que a Magalu caiu muito por quê? Cara, Sim. porque tem projeção aí no meio, tem previsão. Se não acontecer, cai. Uhum. Então, quer dizer, você tem aí previsões que, se ela conseguir aumentar investimento e crescer a quantidade de energia gerada, de energia transmitida, ou mesmo melhorar a eficiência dela, ela melhora, ela tem potencial de alta, sim. Mas ela não é aquela empresa que está sendo precificada super barata, Sim. igual um Banco do Brasil, por exemplo, para dizer outra estatal. Ou um Uhum. Banco do Sul, para dizer outra estatal. Tá? Então, já tem aí uma puxada do mercado que é importante que vocês tenham noção. E eu precisava falar isso Hum. para a gente entrar na parte da oferta pública. Sim. Tá? Por quê? A oferta pública, ela é em processo de book building, ela não tem aquela faixa de preços no IPO, Isso. então ela vai abrir para todo mundo do dia 3 ao dia 9 de junho. E aí, do dia 3 ao dia 9 de junho, você vai poder, lá como investidor de varejo, selecionar o valor que você quer e você vai poder investir de R$ 1.000 a R$ 1 milhão. Ainda não entrei no FGTS, ainda estou falando da oferta normal. Uhum. Então, essa oferta normal você pode selecionar lá de 1.000 a 1 milhão. Mas qual vai ser o valor da ação? Cara, não sei ainda, porque vai sair no book building. Normalmente tem um descontinho em relação ao preço da ação. E aí a maior parte vai ser Elite 3, né? Então hoje ela está 42,72. Uhum. Hoje eu imagino que ela sairia por volta de 41, por exemplo. Sim. Mas é um chute, tá? Costuma ser um descontinho desses. Então, se sair, por exemplo, a 41, cara, eu acho ruim? Não, não acho ruim. Mas eu entendo que era uma empresa que em janeiro de 2022 chegou a bater 29, hoje está 42, o mercado puxou, que é exatamente o que eu já expliquei. Então, Uhum. eu não duvido que num primeiro momento ela não vai retornar, não vai dar valores, não vai dar retorno, e ela pode voltar a valores mais baixos. Tá? Sim. Agora, também é chute, eu não sou dono da verdade, pode ser que ela engate uma alta maravilhosa para cima e você não tenha mais oportunidade de comprar baixo. Uhum. Mas eu acho pouco provável. Eu Tá? também. Uhum. Aí a gente entra na segunda questão, mas e o FGTS? O FGTS já é um bicho diferente. Uhum. Por quê? Porque o FGTS é aquela coisa, né? Eu digo que é alforria você conseguir sair do FGTS, né? Hum. Porque você tem aquela, entre aspas, escravidão dentro do FGTS, você recebe o TR mais 3, e aí depois você, às vezes, surge uma oportunidade de você sair do FGTS. Quais são essas oportunidades? Se você quiser construir uma casa, se você quiser comprar uma casa, se você tiver um problema qualquer de doença, de invalidez, enfim, se você mudar, se você sair do emprego, rescisão de justa causa, e às vezes aparece um desses. 2000 apareceu da Petrobras, 2002 o da Vale, Uhum. né? E agora o da Eletrobras. Eu Sim. bem lembro que em 2000 da Petrobras, para você ter uma ideia, que era uma coisa super nova, eles Uhum. ofereceram 20% de deságio. Você deve Exato. lembrar também. Lembro. O Uhum. de 2002 da Vale, eles ofereceram um deságio um pouco menor, 5%, eu acho. Eu não vou lembrar agora Uhum. de cabeça. O de 2022, agora da Eletrobras, é preço de mercado de book building, não tem deságio Não nenhum. tem desconto. Não tem desconto nenhum, quer dizer, é o valor de tela. Uhum. Só que, se você comparar com o FGTS, Ah, nossa. vale a pena. Ou Só se que, vale. só que você tem que ficar 12 meses em lock-up, Uhum. o que, na minha visão, deveria ser até mais, porque iria ajudar as pessoas com relação à Os avaliação. desesperados, né? Tem Desesperado razão. iria ajudar, porque eu acho que tem grande chance de em um ano estar valendo menos e ter um monte de saque. Sim. E você tem que fazer o investimento via fundos mútuos de privatização. Esses É. fundos mútuos de privatização são fundos que foram criados naquela época, em que ele faz um investimento. Quer dizer, a ação da Eletrobras ela não vai estar na tua conta de investidor.
ela vai estar no fundo mútuo. Uhum. Aí cada banco criou seu próprio fundo mútuo. E aí tem alguns até que criaram fundo mútuo de privatização, fundo mútuo de migração, porque você pode também migrar da Petrobras para a Eletrobras, da Vale para a Eletrobras e por aí vai. Tá? Quando você terminar esses 12 meses, se você quiser, você já pode vender e se desfazer desse fundo mútuo. Só que aí você não saca o dinheiro, ele volta para a FGTS. Uhum. Então, na minha visão, vamos imaginar: o mundo entra em recessão, o Brasil continua com juros altos por um tempo por causa dessa situação global, e aí a Eletrobras daqui a um ano está R$ 35, por exemplo. Eu acredito que vai ter muita gente que vai vender desesperado. Sim. Então, se Na, você... na Oi. verdade, como o pessoal fez na recessão de 2015 e 2016 com esse fundo da Vale da Petrobras de É. 2000 e o da Vale de 2002, né? Cara, mas na recessão eu até entendo, porque às vezes o cara perdeu o emprego, ficou desempregado e etc. Não, mas considerando que é aquele tipo de pessoa que ainda não entende muito bem esses movimentos de renda variável e que fica mesmo desesperado, né? É, E que pode acontecer também com a pessoa que investe diretamente, óbvio, né? E aconteceu com muita gente em 2015 e 2016. sim, e eu tô falando 35. Agora, pode voltar para o 29, pode voltar para o 20, por exemplo. Uhum. O que você precisa ter em mente quando você muda da renda fixa para a renda variável, porque o FGTS ele rende pouco, mas é uma renda fixa, ele rende sempre TR mais 3, ele Uhum. sempre está indo para cima, é que você precisa saber acompanhar o ciclo do mercado. Sim. E se você olhar, o mercado puxou todas as elétricas agora recentemente, a Eletrobras não foi diferente. Então é muito plausível, e ontem até no fechamento de mercado lá com a Nicole, ela falou isso, que a gente tem alguma correção de elétricas. E a Eletrobras deve passar por essa correção também. Então, assim, se você tiver com um racional de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos para você ficar com a Eletrobras no fundo, ok, acho que é um baita de um resultado, acho que é um baita de um investimento que você venha a fazer. Claro, com todas as ressalvas que você não deve ter só isso de investimento, não deve concentrar, a empresa pode dar errado, mas eu acho que é um baita de um investimento. A Petrobras e a Vale estão aí para mostrar isso, né? Enquanto... Até eu acho importante falar para o pessoal, vocês podem procurar na internet o gráfico, não tem forma mais fácil de visualizar essa oscilação, essa variação de cotação, de rendimentos do fundo em relação ao que o próprio fundo de garantia renderia. Procurem pelo gráfico, né, desse fundo, da Petrobras principalmente, porque a Petrobras ela tem um gráfico muito clássico, assim, você começa lá no 2000, você tem aquele, nossa, a Petrobras vai mudar o mundo, né, que começa lá em 2005, 2006, segue até 2010, e aí começa a ter, né, aquela queda, começa a ter aquele, Uhum. opa, não é bem assim, e aí eu ia falar um palavrão agora, mas não posso, e aí vai, continua caindo, 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 Ah, chega lá na mínima de 2015, e aí depois dá aquele respiro, e então chega nessa rentabilidade que chega a ser até ilógico quando tu olha para o gráfico assim. a Petrobras, se eu não me engano, ela chegou a ser uma das 10 empresas mais valiosas do mundo Exato, naquela foi época. uma coisa assim, e aí por isso que muita gente pensa assim, sem olhar o gráfico, tá? Nossa, mas então aquele fundo da Petrobras foi uma furada. Quem entrou nele? Não, gente, depende quando eu entrei nele. A verdade é essa. Então é importante que você tenha esse esclarecimento que a condição do tempo, do momento em renda variável é muito importante. Isso. Bom, aí Hum, a gente, feito todo esse adendo com relação ao FGTS, se você, e quando você olha o gráfico como um todo, não olha só o final, né? O pessoal uhum, adora olhar o último ponto do gráfico, fala assim, nossa, a Petrobras rendeu 1.000 e tantos% contra cento e pouco do FGTS. uhum. Cara, e se fosse há 7, 8 anos atrás, quanto teria rendido? Aí você ia ver lá, o FGTS com 100, a Petrobras com 95. Exato. Entendeu? Então, olha o gráfico como um todo, vê se você iria conseguir ter esse sangue frio de ficar na empresa ao longo do tempo. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente dizer é o seguinte:
Se você é uma pessoa que nos últimos 10 anos, cara, você sacou o FGTS umas 3, 4 vezes, 2, 3, 4 vezes, provavelmente você usa o FGTS como reserva de emergência. Então eu tomaria cuidado você entrar Uhum. nessa oferta via FGTS. Tá? Porque tem gente que tem reserva de emergência e tem gente que não tem reserva de emergência porque acha que não precisa. E aí o que eles usam como reserva de emergência? Acaba sendo o seguro-desemprego e o FGTS. Então, se você é uma dessas pessoas que não tem reserva de emergência, cara, o FGTS é a tua reserva de emergência. É melhor você não entrar na oferta pública da Eletrobras, porque para você é importante esse TR mais 3% na hora que acontece algum desemprego, alguma situação dessas. A melhor estratégia com relação ao FGTS, na minha visão, é que você entre na oferta da Eletrobras. Em algum momento no futuro, ela vai ter um bump muito bom, que o mercado vai precificar ela muito bem. E aí, quando ela estiver muito bem precificada, você poderia, por exemplo, fazer a venda e aí sim você muda para alguma questão que você possa sacar do teu FGTS, né? Você pode sacar como saque aniversário, você pode migrar para enfim, para comprar um imóvel, por exemplo, fazer alguma coisa que você consiga sacar. Sempre tentando aliar a alta da Eletrobras com essa tua necessidade. Esse, para mim, é o melhor dos cenários, até porque, enquanto estiver no fundo, você está pagando taxa de administração e você não está recebendo rendimento, né? Não está recebendo renda, então não faz muito sentido também você ter algo que não vai gerar valor para você diretamente. Com relação aos fundos, como é que você faz para fazer para você aderir a essa oferta via FGTS? Você vai no aplicativo do FGTS da Caixa, tá? E aí lá embaixo tem uns cardzinhos que você vai conseguir apertar lá os botões e aí tem um passo a passo tudo que você vai conseguir entrar lá. E aí você vai ter lá no meio simulador de aplicação no FMP FGTS. E aí você vai simular e vai, inclusive, escolher o fundo mútuo de privatização que você quer, de qual instituição financeira que você quer, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia aqui, eu cheguei a dar uma olhada nas taxas, tá, de cada um deles. O que eu pude perceber? Menores taxas, tá? Daicoval, 0, único 0. Itaú e Genial, baixo também, 0,20. Aí tem umas taxas intermediárias ali, entre 0,45 e 0,50. BTG, Banco do Brasil, Caixa e Safra, tá? E aí depois maiores taxas. Aí a gente tem a XP no primeiro ano é um pouquinho maior, 0,55. Aí tem Santander, Guide é 1, foi a mais cara, e Bradesco também está lá no 0,75. Então, essas são as taxas. É muito importante que você veja taxas. Sim, sempre. Porque esse é um fundo monoação. E aí tem muita gente que não sabe como funciona um fundo monoação. Como é que ele funciona? Ele só pode investir em ações da Eletrobras. Né? Ele só pode investir em ações da Eletrobras. Ele vai receber rendimento da Eletrobras e vai ter que investir em ação da Eletrobras. Ele tem uma discricionariedade para deixar até 10% em renda fixa, mas o resto ele tem que investir em ação da Eletrobras. Então, o gestor ele não tem muito poder de manobra. Para onde fugir, né? Quando Se a ação da Eletrobras cair, vai cair, não tem jeito. Se a ação subir, vai subir, não tem jeito. Então, pagar, às vezes, sei lá, 0,5 ao invés de 1, ou 0,2 ao invés de 0,5, se você for guardar por 10, 15 anos, faz diferença. Exatamente. Entendeu? Então, taxa, nesse caso, acaba sendo importante. Agora, que eles podiam ter dado um desconto, podiam, né? Não precisava ser os 20%. Vá lá, mas vamos lá, os 5% da Vale, né? Claro, exato. Seria ótimo. Loucura. É um absurdo não sair isso. E, enfim, sempre surgem, né, alguns boatos que o FGTS vai aumentar a rentabilidade dele também, e aí você perderia esse aumento de rentabilidade. Enfim, a gente não tem como prever o futuro. Eu acho muito difícil que o FGTS continue com TR mais 3 ao longo do tempo. Eu acredito que em algum momento ele vai ter alguma indexação com a Selic ou com o CDI. Evolua, né? Que evolua. Então, quer dizer, você
tem que olhar também pelo outro lado. Pode ser que a taxa do FGTS suba também. Mas nos últimos 20 anos não subiu. Então é difícil também você ficar travado nisso. É, Então tem algumas condições aí que você deveria olhar antes de falar assim, FGTS é uma droga. A Eletrobras é muito melhor. É mais abrangente do que isso. e eu acho que muito importante aquilo que tu falaste antes, entender que o fundo de garantia ele pode servir para um determinado objetivo para ti. Então, se tu não tem reserva de emergência, esse fundo de garantia ele é uma espécie de reserva de emergência. Então, se você faz a alocação de 50% dele, você vai reduzir a sua reserva de emergência em 50%. Caso você tenha de fato uma outra reserva de emergência, seja em outra modalidade qualquer de renda fixa, e esse fundo de garantia ele é uma espécie de investimento para você, que você deixa lá porque não tem nenhuma possibilidade maior, e você já entende renda variável, você já conhece a Eletrobras? Você já investe como pessoa física o dinheiro da sua renda, né? Todo mês lá faz o seu aporte em Eletrobras? Você conhece bem o ativo e já entende quais são as perspectivas futuras para o setor, como a gente citou aqui? Então, nesse caso, a sua realidade é completamente distinta. Mas a gente não pode negar que tem muitas pessoas que ficam sabendo dessa notícia pela TV, pelo jornal, pelo grupo de WhatsApp, e pensa assim, nossa, mas então pode ser que isso renda muito mais. E aí ela vai lá, entra, não sabe muito bem como funciona, e acaba no desespero, num espaço, numa janela menor de tempo, onde tu vai ter uma oscilação muito grande das cotações, vendendo e acaba perdendo dinheiro. Então, assim, isso que precisa ficar muito claro. Então, se você conhece alguma pessoa que não tem conhecimento da renda variável e recebeu um WhatsApp sobre isso, explica para ela. Né? Mostra para ela o que isso significa de fato. Agora, eu, pessoa física, eu, Patrícia, o Daniel sabe disso, né? Eu gosto muito da Eletrobras, gosto muito da empresa. Eu acho ela uma empresa que tem uma perspectiva de futuro muito grande. Agora, isso não exclui nenhum dos riscos, absolutamente nenhum dos riscos. Como analista de negócio e de logística, principalmente, eu entendo a importância, dentro de uma planta produtiva, por exemplo, de você ter uma organização em termos de custo quando você tem uma energia e um transporte tão caro como a gente tem no Brasil. Por mais que ainda seja mais barato do que em inúmeros lugares do mundo, a gente ainda tem deficiências que precisa suprir. Agora, tu imagina se as coisas de fato evoluem, se as coisas de fato forem para frente. Como seria magnífico você ter uma grande empresa que de fato ajuda a economia do país a ir para frente. Agora, certeza ninguém tem, né? Mas outra coisa também é que normalmente as empresas que sobem mais não são as maiores do setor, né? Sim. Então aqui a gente tem um outro contrassenso. Com também certeza. Ela não deve ser uma das maiores altas da Bolsa nos próximos, 15 anos. Provavelmente ela vai perder participação de mercado, ela não deve continuar tendo tanta linha de transmissão, tanta empresa de geração de energia ao longo do tempo. As outras devem caminhar mais rápido do que ela também. O que é ótimo. Para o país é sensacional. O que é ótimo para o país, sim. Mas, enfim, para o cara que está fazendo um investimento em Eletrobras, até que ponto isso pode ser bom? Outra coisa, o setor elétrico ele é muito regulado e a regulação muda muitas vezes, né? Sempre tem alguma crítica, algum problema, ele pode ser modificado. Então, vai que na próxima crise hídrica, o próximo presidente tente, igual aconteceu lá em 2015, que tenta travar o preço da energia elétrica já com a Eletrobras privatizada. Ela pode realmente cair de 40 para 15, por exemplo. As famosas canetadas, né? Pois é, isso tudo você vai estar comprado nessa empresa. Tá? Uma outra opção aqui do FGTS é o tal do saque aniversário que eu falei, eu até busquei a tabela aqui. Então, quer dizer, no FGTS, na Eletrobras, você pode aplicar, se eu não me engano, de R$200 até R$50 mil, limitado a 50% do teu saldo. Né? Mas, por exemplo, vamos imaginar que você tenha R$10 mil lá de saldo, tá? Do FGTS. Você pode sacar todo ano, por exemplo, 20% mais uma parcela adicional de 650 no teu aniversário. Então, quer dizer, você poderia sacar 2.650 e investir naquilo que você quisesse. Sim.
Eu tenho dúvida até que ponto vale mais a pena, sem deságio nenhum, investir o saque do FGTS, o FGTS dessa forma ou Uhum. optar pelo saque aniversário. O ruim do saque aniversário é quando você é demitido, que aí você só saca a multa rescisória, você não saca todo o saldo do FGTS. Exato. Por Mas, isso, enfim, tudo tem prós e contras. Você precisa avaliar qual é o melhor para a tua situação. exatamente. E claro que isso vai variar principalmente em relação ao nível de conhecimento que você tem e do quanto você já investe em renda variável, É isso. né? E claro, do quanto tu tem em fundo de garantia, do quanto ele representa em relação ao teu patrimônio, né? Isso Cara, também é todo mundo acha que tem reserva de emergência até o calo apertar, Paty. exatamente, exatamente. A gente nunca pode subestimar, né, o quanto a gente vai precisar de dinheiro no futuro, porque a gente nunca quer que nada de errado aconteça. A gente nunca, nunca quer precisar de alguma coisa porque a gente não planejava que aquilo iria acontecer. Mas a gente sabe que a vida não é justa, as coisas acontecem, né? E a gente precisa estar preparado quando elas acontecerem. Eu tinha um amigo meu que falava que a reserva de emergência dele era Itaúsa. Aí a Itaúsa caiu pra caramba naquela crise, ele teve que sacar, ele teve que vender barato. Então tomem cuidado com essas associações também. Exatamente. E não é aquela questão de, nossa, as pessoas gostam de assustar e isso afugenta a maior parte dos CPFs da renda variável. Não. O que afugenta a maior parte dos CPFs de renda variável é quando eles entram sem conhecimento e aí eles deixam um rastro de pessoas mais pobres do que quando entraram na renda variável. E já que a gente está usando exemplos, a gente não pode esquecer, fazem o quê? 8 anos, uma questão de 8 anos, a Eletrobras chegou a bater o quê? R$ 6. Foi, nossa, maravilhoso. E com o dividendo estatutário de 1,60. Como era bom aquela Então, época. então assim, você tem que sempre lembrar as pessoas com menos Espera que eu vendi ela conhecimento. a 12 achando que eu estava vendendo bem pra caramba. Acontece, acontece com todo mundo, faz parte. Mas enfim, a nossa intenção aqui foi justamente trazer para você que pode ajudar outras pessoas a compreender melhor que não é um investimento ruim, mas ele não tem desconto. Tá? Vamos partir desse Ela não princípio. tem desculpa. Tá? A janela precisa ser maior nesse fundo que investe em um único ativo para você ter uma rentabilidade mais significativa, mesmo que tenha aquelas oscilações maiores no período que a economia vai mal, e a gente sabe que a economia ela não segue uma linha reta, não a nossa pelo menos, né? É muito, nenhuma, na verdade, segue uma linha reta, você vai ter algumas oscilações, e o mais importante, lembrar que a gente está falando de uma grande empresa que tem um grande potencial, mas ela não é imune ao cenário. Os riscos existem e eles precisam ser considerados. Chefe, tu gostaria de deixar aí, para finalizar a nossa conversa, um recado para o pessoal? Bom, meu recado é sempre o mesmo, né? Busque por mais conhecimento sempre na hora que você vai investir o teu dinheiro, porque o teu dinheiro deve ter sido difícil para ganhar, assim como é o meu, assim como é o de todo mundo, então você tem que dar uma atenção maior a ele, tá? Estude bem a questão da Eletrobras, eu acredito que vai ter uma resposta certa para cada tipo de investidor, então a partir do que a gente falou, tente avaliar o que é melhor para você, se é entrar diretamente, se é entrar via FGTS ou se não é não entrar, né? Nada é a última oportunidade da tua vida, tá? Pode ter certeza que essa não é uma oportunidade que vai te deixar multimilionário, tá? Pode ter certeza disso. Não é aquela Exatamente. empresa que vai subir 1 milhão% e quem ficar de fora vai perder o último bonde. Pode ter certeza disso que não é. A Eletrobras não é esse tipo de empresa. Ela ainda não Exato. tokenizou a energia, nem a geração. Exatamente, ela ainda não descobriu, né, o segredo da, Não. da riqueza por Não, milagre, né? ainda não tem energia invisível, nada disso. Chefe, tu quer deixar um recadinho também sobre onde tu vai estar essa semana? Pode ser. Eu vou estar amanhã, eu vou para São Paulo, eu vou estar palestrando lá no FIS Summit e vai ser um evento bacana. 10h30 é o meu painel. Uhum. Lá em Então, São quem Paulo. gosta de fundos imobiliários, quem Exato. acompanha o Daniel, sabe que ele tem muito know-how para falar sobre o assunto, É, então pode acompanhar ele lá nesse evento amanhã. é. Bom, gente, eu Mas vou já me. adianto que não vai ter treta amanhã. Não, ah, mas então a tua plateia diminui, as pessoas É, gostam de uma treta. não vai ter treta amanhã. Amanhã vai ser Daniel Nigri, Paz e Amor, então. Vai, eu já tô
aqui me preparando para isso, sempre. Eu também, eu tô só paz e amor, eu cheguei numa idade que é só Eu paz e também. amor que vale a pena. Bom, gente, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa, das informações, que nós possamos ter agregado um pouco mais de valor à conversa que você pode ter com seu vizinho, com seu cunhado, com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, com alguém que recebeu essa notícia dessa possibilidade e não entende muito bem como funciona. Agradeço a companhia, uma ótima semana para vocês, um abraço e até o próximo podcast.